senhor presidente, senhores senadores e senadoras. Senhor presidente, em relação a que acabou de falar a senadora Ana Amélia, tive de oportunidade de fazer uma parte a ela, eu acho que não nos cabe aqui ficar fazendo também qualquer tipo de manifestação que, ao invés de piorar, de melhorar, piore as coisas. Eu, concretamente, senador Capiberibe, achava que nós já estávamos, como Vossa Excelência falou, superando essa fase e esse momento. Mas, lamentavelmente, os fatos mostram que não. Entretanto, apontar o dedo de forma genérica é a mesma coisa que aceitarmos dizer que a política não presta, de que não há ninguém que atue na política que tenha honradez suficiente ou necessária para tal. Seria a mesma coisa. Então, não serei eu jamais, senador Medeiros, que virei a essa tribuna apontando genericamente para qualquer partido, enquanto o correto é apontar única e exclusivamente para aquelas pessoas que estão cometendo os malfeitos. Então, em primeiro lugar, eu destaco isso. Dizer também que senti, quando li hoje com muita atenção o relato da jornalista, parece que voltou tudo aquilo que eu vivi numa aeronave, não é? Porque quem me socorreu no momento foram exatamente os passageiros que estavam ao meu lado, tendo a tripulação agido apenas na hora em que a ofensa e a agressão física se deu, agindo inclusive para poder me livrar das garras do agressor. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para rapidamente falar a respeito dos últimos acontecimentos. Afinal de contas, na última sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento, talvez um dos mais importantes já realizados por aquela corte, um julgamento que estava em jogo nada mais, nada menos do que a chapa vitoriosa no último pleito presidencial, a chapa Dilma Temer. E foi um julgamento acompanhado com muita atenção pela população brasileira, inclusive por aqueles que não fazem e nem gostam da política. Acompanhado com muita atenção cada uma das palavras ditas pelos ministros do TSE, cada uma dos gestos, das manifestações feitas por aqueles ministros. E alunos de direito, estudantes, estagiários, esperando para ouvir o posicionamento de cada um. Eu não venho à tribuna, senhor presidente, para fazer uma análise do mérito, senador Capiberibe. Não farei neste momento nenhuma análise do mérito do julgamento e do resultado do julgamento. Tampouco farei qualquer análise sobre as contradições apresentadas pelo ministro Gilmar Mendes, que, afinal de contas, se o julgamento chegou onde chegou, se o julgamento demorou o tempo que demorou, foi exatamente, e ele se vangloriou muito disso durante vários momentos do julgamento, diz que estavam todos ali, graças a ele, que solicitou que fosse feita uma investigação mais profunda da matéria. Mas, enfim, também não farei nenhuma análise de mérito. Eu, lamentavelmente, acho que o que resultou daquele julgamento foram muitas contradições, muitas. E não quero crer que a Justiça não atue sem estar com seus olhos vendados, porque parece que o resultado não se dá, não me refiro a esse julgamento especial ou especificamente, mas parece que, numa grande parte das vezes, em análise do Poder Judiciário, o julgamento não se dá pelo conteúdo das provas ou pelo seu conteúdo, mas por quem seja ou esteja sendo julgado em determinado momento. Vossa Excelência sabe, senador Capiberibe, do que falo, porque Vossa Excelência foi talvez uma das mais diretas vítimas desse processo cassado por razões que nem se comparam a outras que vimos anteriormente e posteriormente. Então, eu só faço esse registro para lamentar profundamente esse aspecto do andamento da justiça no Brasil. Mas eu quero, presidente, dizer o seguinte, que logo após
o julgamento e a absolvição, ou seja, a manutenção do mandato do senhor Temer, através do voto de Minerva do presidente daquele poder, do Tribunal Superior Eleitoral, imediatamente o líder do governo no Senado foi a público, ou veio a público, para dizer que uma página da história estaria sendo virada e que a partir daqui era só calmaria e que agora o Congresso estaria pronto para dar continuidade à votação, análise e apreciação das reformas. Que página virada, coisa nenhuma. Em que país ele vive? Eu vivo no Brasil. E creio que o que aconteceu na última sexta-feira, longe de ser uma página virada nas confusões, nos conflitos, na crise do país, pelo contrário, é uma nova página que se abre. Vamos ver as manchetes das revistas. Há uma acusação extremamente grave, de que a agência de inteligência, a ABIN, teria sido utilizada para para acompanhar os passos de um membro do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Será que é essa calmaria de que eles falam? Será que a calmaria também, a página que se virou, não leva-se em consideração o fato de que tudo indica que nos próximos dias, assim que concluir o inquérito que envolve diretamente o presidente da República, este deverá ser denunciado pelo Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal Federal, o que fará com que a Câmara dos Deputados tenha que, num prazo estabelecido pela Constituição Federal, analisar se autoriza ou não a investigação ou o julgamento, porque aí não seria mais investigação, mas o julgamento do senhor presidente da República, num fato histórico e num fato não só histórico, mas inédito da nossa história, senador Medeiros. Então, veja, a crise política que nós vivemos no país não é uma crise que se finda, pelo contrário, é uma crise que se estende e quando ela se estende é a economia que sofre, é o trabalhador brasileiro que sofre, é a população brasileira que sofre. E enquanto isso acontece, nós estamos agora, senador Paim, concluindo a leitura do seu voto separado da reforma trabalhista na CAIS, em seguida senador Randolfo Ilerai e posteriormente eu. Um relatório que nem aqueles que aprovam o projeto têm a coragem de elogiar, de dizer que o projeto é bom, não. É só os senhores lerem o relatório do relator, não o meu voto separado, tampouco o voto separado do senador Paim, mas o voto do relator, que é do PSDB, que critica o projeto do começo ao fim, mas aprova como está, dando um voto de confiança ao senhor Temer, que modifique através de vetos, através de edição de medidas provisórias. Já não é comum, nem natural, nem legal, nem constitucional recomendar nada a um presidente da República por parte do Senado, muito menos quando esse presidente é um presidente que está na corda bamba, um presidente que está sendo investigado por envolvimento direto em corrupção, que chegou no Palácio do Planalto pelas portas dos fundos. Eu digo e vou repetir. A minha função de legisladora foi confiada pelos eleitores do meu Estado e dela eu não abro mão. Jamais abrirei mão. Então, por que mandar ou solicitar ou recomendar a um presidente o que é a obrigação do Senado Federal fazer? Essa reforma trabalhista não interessa nem aos bons patrões, não interessa nem aos bons empregadores, aos bons empresários, porque ela incentiva a sonegação. Ela incentiva o que tem de pior, ela prejudica a Previdência Social. Então, nós não podemos aprovar esta reforma do jeito que ela está aqui. E volto a dizer, para concluir, nesse tempo que Vossa Excelência me dá, senador Medeiros, eu concluo nesse exato tempo que Vossa Excelência me dá de acréscimo, não há outra saída para o Brasil que não seja eleições diretas. Não há outra saída. Senador Capiberibe coordena aqui no Congresso Nacional uma frente parlamentar ampla, em defesa das eleições diretas. E nós temos a convicção plena. Nós não podemos deixar que o Brasil se arraste até 2018, até as eleições. E enquanto querem fazer isso, vão retirando silenciosamente, de forma desavergonhada e mentirosa, porque enganando o povo, dizendo que a reforma é boa e a reforma não é boa.
nem para a economia nacional, nem para os trabalhadores brasileiros. Então, é preciso que haja essa reação da população, deputada João Moraes, porque só tem um jeito de resolvermos o problema do Brasil. É a mobilização popular, a realização de eleições diretas, porque, além de tirar direitos, eles vão vender. Agora, o Brasil, estão anunciando a privatização do aeroporto da minha cidade de Manaus, a privatização do Eduardo Gomes, um dos mais lucrativos do Brasil. E nós não vamos permitir isso. Se quiserem privatizar, privatizem, mas todos os dos municípios do interior também. Eu volto a falar. Eu queria só uma parte, a senadora Vanessa, se Vossa Excelência, apenas um registro, já que a senhora falou no aeroporto Eduardo Gomes, eu estive lá e numa missão, senadora Vanessa, eu só fiquei um pouco triste por Vossa Excelência ter levantado uma dúvida de eu ter sido substituída na CAS naquele dia em que o relatório deveria ter sido lido sobre a reforma trabalhista. O relatório sequer foi lido. Eu apenas pedi ao líder que, como eu sou membro titular, para não criar um problema de quórum na comissão, que apenas naquele dia tiver, porque não era votação. Eu assumo todas as minhas posições. Então, a senhora, e eu ia para uma missão no seu estado para conhecer a selva amazônica. E tive uma impressão extraordinária, porque a gente precisa conhecer o Brasil real, o Brasil abandonado, senador. Eu fui a São Gabriel da Cachoeira e visitei um hospital que é uma parceria entre a União, o Estado de Vossa Excelência e o município. Só que aquele hospital só está de pé, só funciona por conta da abnegação e do trabalho dos médicos militares, das enfermeiras militares, das obstetras militares, dos dentistas militares que lá estão fazendo funcionar o Hospital de Guarnição, que é a única instituição de saúde, porque não tem UPAs, não tem a assistência básica de saúde, programa familiar de saúde. Apenas aquela instituição para atender 40 mil habitantes daquela região abandonada e esquecida. Eu fui lá para isso, senadora. Então, quero lhe dizer que os deputados presentes e as deputadas aceitaram uma emenda de 100 mil para cada um dos parlamentares que estavam lá, 100 mil para cada um, para o hospital, para dar uma resposta mais adequada com tantas necessidades. 90%, e aí lembro do senador Capiberibe, que é ligado à causa indigenista, 90% dos atendimentos desse hospital de guarnição lá de São Gabriel da Cachoeira são para indígenas de pelo menos 23 diferentes etnias. A maior delas, claro, Yanomami, que aquela é a reserva Yanomami, mas convivem pacificamente 23 etnias, que eu tive, digamos assim, o privilégio de conhecer a convite da assessoria parlamentar do Exército e aprendi muita coisa. E o general comandante militar da Amazônia, general Mioto, que Vossa Excelência conhece, foi de uma extrema atenção. E o Fantástico de domingo mostrou um pequeno pedaço do curso de instrução de guerra na selva, que é referência mundial nessa atividade de defesa militar. Então, quero dizer a Vossa Excelência que eu fui por isso, senador, por isso que eu fui substituída apenas naquele dia, já voltei para casa, porque estarei cumprindo com a minha obrigação. Fui conhecer o seu estado e aprendi muita coisa das riquezas da Amazônia, porque a Amazônia é brasileira, senadora Vanessa Graziotin. Eu agradeço essa janela de oportunidade que Vossa Excelência me dá, senadora Ana Amélia. Primeiro, para falar do Estado do Amazonas. Vossa Excelência é sabedora que eu iria, pelo menos a parte dessa comitiva, nas atividades em Manaus. E não fui exatamente por conta da Comissão de Assuntos Sociais. Mas dizer que, quando Vossa Excelência fala de São Gabriel da Cachoeira, e eu já fui muitas vezes, inclusive, acompanhando o Exército ou a Aeronáutica, em atividades por eles organizadas, além de atividades do governo do meu estado, eu pessoalmente como parlamentar, nós estamos falando da cidade mais indígena do Brasil, que proporcionalmente tem a maior população indígena do Brasil. E Vossa Excelência desembarcou num belo aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, mas que só existe ali em outras pouquíssimas cidades do meu estado, por conta da atuação exatamente do Ministério da Defesa, das Forças
É importante que se registre isso. Eu, todo ano, faço emendas para a Marinha, para a Aeronáutica, para o Exército, porque, além de cumprir as suas funções de defesa do Estado brasileiro, lá na Amazônia eles desenvolvem um belíssimo trabalho de assistência social. Importante, como Vossa Excelência relata, não só nos hospitais, mas nos navios hospitais, nas tantas incursões que eles fazem indo para o interior. Então, as Forças Armadas brasileiras está para a Amazônia hoje, e representa para a Amazônia hoje o que já representou no passado para o sul do país. Então, ela é muito importante no processo de formação. Então, eu, como senadora do Amazonas, tenho mais a agradecer a Vossa Excelência, toda a comitiva, por essa importante ajuda que estarão dando ao Brasil. E, por fim, senadora Ana Amélia, o que nós questionamos lá, no momento da sua ausência, inclusive, é que não haveria a menor importância, a menor necessidade dessa... 1 minuto para concluir, senadora. Lá estavam os suplentes, mas é uma questão do bloco de Vossa Excelência e que tudo certo, conseguimos fazer um bom acordo. Hoje o relatório foi lido, os votos separados estão sendo lidos e na semana que vem é que nós faremos o debate final e a votação da matéria. Muito obrigada, senhor presidente.